Olá pessoal, eu aqui mais uma vez, passando para trazer uma informação bem rápida para vocês. Eu quero aqui abordar algumas dicas para a sua planta florescer em 45 dias, mas não é qualquer floração não, é uma floração abundante. Eu estou aqui com a Bridal Bouquet, ela é uma planta que floresce muito, mas ela floresce muito por conta da genética dela, que é buquê. Embora aqui tivesse no período de chuva, abortou bastante botão, a gente pode perceber que ela se mantém florida. Isso é característica dela, mas a gente também pode potencializar a floração em algumas plantas que não são buquê. Eu desafio você a seguir as dicas que eu vou dar aqui e eu lhe garanto que em 45 dias você terá uma floração abundante, até maior do que essa. E floração ela tem a ver com diversos fatores que eu quero trazer aqui como informação. Como eu disse, a Bridal ela floresce muito por conta da genética. Outra coisa que favorece a floração, pessoal, é a estrutura da planta. Essa planta ela é uma planta muito antiga, ela tem mais de 10 anos. Então, qualquer planta que eu enxertar aqui, ela vai ter uma potencialização a florescer muito. Mas o que fazer em plantas que não têm o caudex tão desenvolvido, que não são buquê, para dar uma floração abundante? Eu quero começar agora aqui a destrinchar para vocês as dicas. A primeira dica não é menos importante do que as outras, pessoal, chama-se isso aqui, ó, substrato. Às vezes a gente quer ter uma planta muito florida, mas não damos condições para ela florescer. E o substrato favorece essas condições. É uma necessidade da planta ter constantemente um substrato novo. No mínimo aí a cada um ano se deve fazer um replantio, dar um substrato novo, porque na tendência que o substrato vai envelhecendo devido à adubação e tantos outros fatores, o substrato vai ficando ácido. Então, a primeira dica para você ter uma floração abundante em 45 dias é um bom substrato. A segunda dica, tão importante como a primeira, é que se a sua planta ela tiver muito galho, é evidente que ela vai florescer muito mais. Então, a segunda dica é uma boa poda. Eu estou com algumas plantas aqui que eu podei e vou mostrar para vocês aqui e vou também falar um pouco desse passo a passo da poda. Ó, essa aqui é uma estaca bem vigorosa, ela foi replantada recentemente. Essa daqui é a CP004, a flor é linda, foi replantada recentemente. Essa outra também, e na sequência eu fiz uma poda. Eu costumo podar baixo, né, porque para mim favorece mais a floração. O que é que acontece quando eu faço uma poda assim? A planta vai vir a brotação. Com as dicas que eu vou dar aqui, vai vir logo a brotação já com abotoamento floral. E aí vai formar uma nuvem de flores aí. E aí assim, como eu disse, a poda é tão importante como a outra dica. Eu trouxe essa planta aqui, ó. Ela saiu de um período floral, mesmo com chuva, é uma planta da flor escura, para podar aqui para vocês verem. Sempre a poda a gente procura fazer em períodos que não esteja invernando, e assim sempre fazer abaixo de outra poda que já foi feita. Essa aqui já sofreu várias podas. E então o que é que eu vou fazer agora? Vocês percebem que ela foi podada aqui, ela era um galho só, deu 2, ó. Ela foi podada aqui, era um galho só, deu 3. É assim que a gente aumenta a copa da planta. Então a gente sempre poda abaixo do local onde a gente podou. Mas essa eu vou fazer diferente, eu vou fazer abaixo da poda que eu havia feito, porque eu quero ela com a copa baixa. Então eu venho aqui, ó, esses brotinhos aqui eu vou tentar fazer muda de estaca. Diz que algumas pessoas ficam com pena, né, receosa, mas não tem problema. E se você fizer uma poda e você vê que vai chover, o que é que você faz? Você sela com cola instantânea. Não vou dizer nome aqui de marcas. E é interessante tirar todos os brotinhos, ó, para não fazer aqui propaganda.
E assim, a planta agradece. Ó, podada, substrato novo. Então agora a gente vai para outra dica. A outra dica, pessoal, nossa terceira dica é sol e ventilação. A planta precisa de ventilação e ela precisa também de muito sol, no mínimo 5 horas de relógio. Eu quero salientar que rosa do deserto é planta de sol. A quarta dica, tão preciosa como as demais, é a adubação. Se você quer ter uma boa floração, você precisa fazer a adubação. Algumas pessoas não querem utilizar químico e acabam optando por questões de adubos naturais. Eu não sou adepto de adubo natural. Para mim, o resultado do químico ele é muito mais rápido. Eu vou passar aqui para vocês a adubação que eu faço para minhas plantas pipocarem de botões. Então, como eu fiz poda, é evidente que eu vou começar fazendo adubação rica em nitrogênio. Por que rica em nitrogênio? Eu podei a planta e agora eu vou esperar que ela comece a emitir as novas brotações. Então, se eu fizer uma adubação rica em nitrogênio, vai favorecer essa brotação. Eu sempre utilizo adubo solúvel. Ó, esse aqui é um NPK, adubo básico, solúvel. Ele é 24 de nitrogênio. Então, assim, a concentração aqui é maior. Após a poda, eu já faço essa adubação aqui. Aqui é um adubo solúvel, é 1 grama para 1 litro de água. E aí eu fico intercalando, né, essa adubação com outra adubação, agora não para brotação, mas para floração. Então eu começo com essa adubação mais rica em nitrogênio. Os outros dois componentes aqui, o potássio e o fósforo, são menores. E eu faço adubação a cada 7 dias. Para essa floração, para ter uma explosão de flores em 45 dias, eu faço essa adubação. Hoje, um exemplo, daqui a 7 dias eu não faço essa adubação, eu venho com essa. Ó. É outro adubo solúvel, mas diferente daquele, não está dando para ver direito. O nitrogênio aqui, ó, ele é 13. Aí tem 40 de fósforo e potássio. Por quê? Porque a planta precisa desses dois tipos de adubação para florescer. O fósforo vai fazer a planta entender que ela tem condições para florescer. O fósforo vai potencializar, acelerar o período de floração. E aí, em contrapartida, eu fico intercalando. Faço uma adubação rica em nitrogênio. Em um dia, com 7 dias, eu intercalo com a adubação rica em fósforo e potássio. Quanto maior a concentração, para mim, melhor para a floração. E aí, nesse inteirinho aí, né, com 21 dias, a planta já vai estar cheia de brotação, a maioria começando a emitir os botões. Aí eu venho e faço uma adubação, pessoal, com cálcio e boro. Por quê? Para evitar que a planta aborte os botões e também para favorecer aquelas plantas que são multipétalas, que abrem deformadas, rasgadas. Então, essa é a dica que eu queria compartilhar com vocês, né? E sem também quero salientar aqui a questão das regas, né? A planta em processo de floração, ela não pode sofrer um estresse hídrico, senão ela vai abortar os botões. Mas o que eu queria compartilhar com vocês eram essas dicas, né? Essa é uma adubação simples, mas que vai surtir um resultado muito satisfatório. As suas plantas vão florescer. Mais do que isso, eu garanto, se você seguir essas dicas, fizer essa adubação, em 45 dias suas plantas vão estar explodindo de botões. Você vai ver as suas plantas florescerem como nunca você viu. E eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, curtam, deixem comentário e ativem o sininho. E quem tiver alguma dúvida, coloca aí no comentário embaixo, né, quais são os adubos que eu utilizo, aonde eu encontro, que eu respondo vocês na medida que eu for tendo tempo. Um abraço, que Deus abençoe.